Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Cotia Rodeio Fest 2025. A tradição, a emoção e muita tecnologia estarão presentes no maior festival sertanejo da Grande São Paulo. De 22 a 30 de agosto, 2 finais de semana com os maiores shows do Brasil. Dia 22, Gustavo Lima e Open Farra. Dia 23, Simone Mendes. Dia 29, Gustavo Mioto e Denis. Dia 30, Ana Castela e os Caras do Arrocha. E mais, as melhores montarias do circuito de rodeio. Uma mega estrutura, fácil acesso e segurança. Cotia Rodeio Fest 2025. Mais uma realização da MP Promoções. Apoio Prefeitura Municipal de Cotia. Ei, você sabe, o rádio evoluiu. E a Local Web tá nessa e com tudo. Agora você ouve a gente no site, no aplicativo, na Alexa e, claro, no seu celular. Onde você pode mandar até uma mensagenzinha no WhatsApp. É o dia todo conectado com a gente. Ah, e você sabe, não somos só áudio, também somos vídeo. Tem conteúdo ao vivo. Tem muita coisa gravada pra você ver quando quiser. E aqueles cortes bem legais no TikTok e Instagram também. Com emoção, com interação, com presença. Acesse radiolocalweb.com.br ou baixe o nosso app. O rádio continua junto com você e mais inteligente como nunca. Local Web. É rádio, é TV, é tudo pra você. Local Web. Em Caieiras, o cuidado com a saúde está em todos os detalhes. Detalhes que abraçam. Aqui é só se ela tá doente ou se ela quer brincar. É isso mesmo, Dona Maria. O Pronto-Socorro Infantil cuida e conforta nossos pequenos caieirenses. São 14 leitos de internação, 3 consultórios, brinquedoteca, playground e amplo estacionamento. Detalhes que curam. O Pronto-Socorro Adulto conta com a primeira máquina de Holter da cidade e uma ampla variedade de atendimentos. Salas de eletrocardiograma, radiografia 24 horas e atendimento para mulher. Ampla recepção, 13 leitos de observação e capacidade de atendimento para até 10 mil pacientes por mês. Aqui, cada detalhe importa. Detalhes que acolhem, detalhes que cuidam, detalhes que confortam. Prefeitura de Caieiras. Seu futuro, nosso compromisso. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias por todo o país. Na escola onde ele estuda é longe e tem esses morros para subir. E ele tem muita dificuldade também no pezinho dele, que ele não aguenta caminhar muito tempo. O ônibus é tudo. Sem o ônibus, não tem como as crianças estudarem. Então, para chegar até a escola, a gente precisa pegar um ônibus, depois atravessar a balsa e pegar um outro ônibus para chegar até lá. Quero ser médica pediatra. E se eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu preciso estudar. Sem o transporte, não teria como a Nicole ir até a escola. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Multiversando. Hoje é um episódio, digamos, especial. Por que especial? Porque hoje, infelizmente, ou felizmente, porque tudo tem que ter uma renovação, né? Hoje é o último episódio da segunda temporada. E como o último episódio... Boa Netflix isso aí, né? Né? Meu Deus do céu. Boa noite, David. Boa noite, Xandinho. Boa noite. Esse negócio de triste, nada não. Como é que você está? Eu tô ótimo e muito feliz. Eu também. Você não começa com esse negócio aí não. E olha, gente, antes de apresentar o convidado de hoje, que hoje vocês viram aí na thumbnail, né? Vai ser o Thiago aqui que vai estar com a gente. Quem é o Thiago? O Thiago, dono da Rádio Local Web, e a pessoa que me atura aqui. Ah, isso eu conheço. Então, mas antes de apresentá-lo, vocês viram aí que o título do podcast é A Pessoa que Acreditou em Mim, porque sem os patrocinadores e sem o Thiago e sem você, David... Ah, que isso, para com isso. O podcast não aconteceria. O podcast não aconteceria. Sem drama, David. Parei. Hoje, como é um episódio especial, eu gostaria de agradecer a cada um dos meus patrocinadores. E para isso eu vou precisar de ajuda. Vamos lá. Tá lá. Eu agradeço ao Araguaia, ao Mário, a Cacau Show, do Mário e da Fabiana. Agradeço também a Ciclin. Agradeço também ao Valdemir. Agradeço também ao Astrelli Pisa. O Zé Luiz, que inclusive esteve aqui com a gente, assistiu o episódio dele, gente, que é ótimo. Agradeço também a Rose e a Irene, duas podólogas maravilhosas que também estiveram aqui com a gente. Você lembra desse episódio, não é, David? Lembro, sim. E você lembra que a gente falou pra você fazer os seus cascos. É verdade. E até hoje eu não fui lá, viu? Tô devendo. Então, também agradeço aí ao Ticarelli também, um dentista, que se não fosse... Ele também dentista, né? Então, se você tiver qualquer procedimento lá, ele faz. Xandinho, você terminou aí? Mercado Vitória, André e o Ricardo. A Garque, tá do Ronaldo Dudaré. Inclusive, o Ronaldo esteve aqui com a gente. Você lembra, David? Lembro também. Do episódio. Lembro também. E a camisaria FMW. Do Luciano. Meu padrinho. E é isso aí, gente. Também tenho que passar aqui as minhas redes sociais. Peraí. Calma. Vai, David. E essa aqui são minhas redes sociais. Esse é os meus Instagrams, tanto o pessoal quanto o profissional, e meu canal do YouTube. Este episódio, como sempre, amanhã vai pro meu canal do YouTube. Assim esperamos. Fé em Deus, né? E também temos que falar do aplicativo da rádio, né, David? Exatamente. Aplicativo da rádio, para você que queira baixar e acompanhar toda a programação da Rádio Local Web, é simples e fácil, né, não, Xandinho? Sim, é só entrar na Apple Store ou no Google Play, o aplicativo é gratuito, você pode baixar, 24 horas de programação, pode ouvir os podcasts, tem muitas sessões flashback, sessões de música sertaneja. E mais, Xandinho, se você precisar e não tiver precisar baixar, tá lá tentando baixar e não tá conseguindo, é simples. Entra no www.radiolocalweb.com.br e lá vai aparecer o pop-up bonitinho para você poder clicar e baixar o aplicativo para estar acompanhando. E também lá tem todas as notícias do Simbaju, do Brasil e do mundo, que você pode acompanhar diretamente lá no site da Rádio Local Web. Sim, inclusive é um site feito pelo David. Tô brincando. Quase isso. Sabe o que ô Xandinho? O quê? De todos os podcasts que nós fizemos, esse é o único que eu tive que acertar exatamente tudo que eu tô falando aqui. Sério? Sério. Porque o chefe tá do meu lado, se eu erro aqui. Aí eu já tomo comida ao vivo. Melhor você andar. Senão, exatamente. Vai ser demitido. Aí, Xandinho, você vai ter que me dar um emprego. Não tem jeito. Eu vou trabalhar com o Denelli. Ele tá precisando de ajudante mesmo. Trabalhar de ajudante. Então, amanhã eu tenho podcast, que merda. Bom,
Assim, eu já vou aqui conversar com o Thiago. Bem-vindo, Thiago, ao meu podcast, a Multiversando. Ô, Xandinho, boa noite, David, boa noite a você que está nos assistindo em casa, no YouTube, no site, também no aplicativo. É um prazer, hein? Tanto que você tentou me trazer aqui cá estou, né? Nossa! Conseguiu. Obrigado pelo convite, viu? De nada, Thiago. E deixa eu perguntar para você, Thiago, foi difícil maturar esse 1 ano e 3 meses que a gente... Foi 3 meses, David? Acho que dá isso, né? Foi 1 ano e 3 meses. Foi quase 5 meses, 4 meses, né? Foi 1 ano e 4 meses. Começamos em janeiro. Foi complicado me aturar esse 1 ano e 4 meses? Se eu falar que não, eu vou mentir, né? Brincadeira. Nada. Você é a pessoa mais tranquila aqui, Xandinho, de toda a galera que tem aqui. E tem bastante pessoas que passam aqui pelos nossos estúdios assim. E eu faço questão de estar aqui presente. Um ou outro que eu não consegui acompanhar, né? Por eventos que a gente vai acompanhar, vai cobrir também, mas eu faço questão de estar aqui junto com o seu podcast, porque eu gosto de assistir, gosto de ouvir você, gosto de ver o seu programa. Às vezes não fico aqui dentro do estúdio, né? Faço aqui a abertura, a gente faz umas fotos, e aí eu vou ali para a antessala ali, na recepção, e dali eu fico acompanhando também, mas é muito gostoso, né? Acompanhar o Multiversando. Então, assim, de trabalho, perto do que os outros dão, que você não dá nenhum trabalho, viu, Xandinho? Muito pelo contrário. Legal, Thiago. Muito, muito bacana ouvir isso. E, Thiago, a gente entrou em contato pela primeira vez. Eu tive aqui no podcast da Gabi. No Empodere-se. Foi muito legal. Foi em 2023. Você começou em 2024? Comecei em 2024. E foi o seu primeiro podcast, inclusive, né? Foi. Que você participou. Foi. Depois que a gente acabou, eu vi você falando, nossa, ele foi bem, ele foi não sei o quê. E eu cheguei aqui todo animado e todo empolgado, já entrevistando você, já falando com você. A Gabi até falou, nossa, ele é um bom apresentador e tudo mais. E, Thiago, aí logo depois a Gabi falou... eu entrei em contato com a Gabi e falei, nossa, eu gostei do podcast. Ela, Xande, por que você não faz o seu? Aí eu falei... Tá, Gabi, mas... Até minha mãe falou, não, Gabi, não! Mas, assim, eu te passo o contato do Thiago e a gente foi se falando. Thiago, por que você aceitou logo de primeira que eu tivesse o meu podcast aqui? Porque se fosse qualquer outra pessoa, eu falaria, vamos ver, não sei. Por que você aceitou? Que confiança que eu te passei? Xandinho, na verdade, quando você participou do programa do Empodere-se da Cris, da Gabi, na época... eu estava aqui, atrás das câmeras. Sim. Eu fiquei de pé ali o programa inteiro, do começo ao final. Sim. Não sei se você vai lembrar. E a sua história, né? Mexeu muito comigo, né? Ouvindo ali a sua história de vida, né? A forma com que você passou aquilo, em todos os podcasts que eu já participei, que a gente já fez aqui na rádio, neste episódio, nesse podcast, eu chorei ali atrás das câmeras. Que eu nem percebi. Foi o único programa que me emocionou de uma forma que eu não consegui me conter, que eu chorei ouvindo a sua história. Então aquilo ali mexeu muito comigo. Então quando a Gabi comentou, falou, eu comprei a ideia na hora. Falei, que ideia sensacional. Eu acho que não tem na região, e eu não consigo agora me recordar, né, de um podcast, de um programa, né, da forma com que a gente faz aqui. Né? Tendo você como apresentador, uma pessoa que levanta uma bandeira muito importante de acessibilidade, né? Já começa por aí. Sim. Então eu acho que eu procuro, quando a gente vai pautar e vai escolher, porque aqui a gente tem muita procura de pessoas que querem não só fazer o podcast, mas que querem estar aqui na rádio, que querem fazer a programação, porque muitas pessoas às vezes confundem, Xandinho, acha que o estúdio, que a rádio local web é podcast, e não é. A rádio é uma rádio, né? A essência do rádio, ele nunca se perdeu, né? Para mim, que quando idealizei esse projeto de voltar com a estrutura da rádio, de montar a rádio novamente, e não mais no FM, no dial do rádio, que você sintoniza ali, ou no AFM, no AM, e sim com um projeto voltado 100% para a internet. E quando eu penso em colocar uma programação aqui, a gente sempre pensa naquela pessoa que vai estar do outro lado assistindo. Então a gente tem que sempre pensar em todos os tipos de público, né?
desde o público masculino, feminino, infantil, né, daquela pessoa que gosta de esporte, daquela pessoa que gosta de fofoca, daquela pessoa que gosta de política. Então que a gente tenta levar o máximo de conteúdo, né, para poder abranger o maior número de pessoas possível. Então foi com esse o intuito. E quando surgiu a ideia de colocar aqui o seu podcast, né, eu achei interessante, uma pela pauta, pela forma que você toca o programa, que uma coisa é eu sentar aqui, eu apresentar a mesma pessoa que você vai apresentar, que você vai receber. Só que o meu entendimento, a forma com que eu vejo aquela pessoa, a forma com que eu vou conduzir é uma, e a que você vai interpretar e vai conduzir é totalmente diferente. Então foi por essa razão. Foi por essa razão. E você, David, qual foi a sua impressão a primeira vez que me viu? Eu acho que foi muito parecido com a do Thiago, né? Do mesmo jeito que o Thiago estava ali por trás das câmeras, eu também estava. Pra mim foi assim, bem especial, porque eu lembro como se fosse hoje. Depois que a gente te posicionou aqui pra você poder ficar confortável. Tanto que a gente até teve que colocar uma malinha pra eu poder apoiar os pés. Exatamente, foi. E eu lembro que você falava assim, não mãe, pode ficar lá na outra sala. Eu quero ficar aqui sozinho. Sim, foi mesmo. E aí, o seu pai e sua mãe, a gente não se conhecia ainda, e eles falaram, tudo bem, se você quer ficar aí sozinho, você vai ficar sozinho, então. Eu vou lá, a gente vai ficar ali na antessala. E o seu pai e sua mãe assistiram ali da antessala. Vendo sua mãe e seu pai conhecendo eles agora, e a gente nem sabia que a gente já se conhecia há muito tempo da igreja. Que você era da igreja. Exatamente. Então, assim, foi muito legal ver essa confiança que seus pais têm em você. E isso que o Thiago falou é muito verdade. Desde quando ele veio, ele me comunicou, ele falou assim, David, tô querendo colocar o Xandinho aqui pra fazer o programa. E eu lembro que nesse dia ele falou assim pra mim, vai ser um dos melhores podcasts que vai ter aqui na rádio. Sem menosprezar nenhum dos outros. Porque é um menino que tem muita garra, muita força de vontade. E vai ser muito especial. E desde o primeiro dia a gente tá nessa parceria junto. Então pra mim é muito importante, sabe? É estar aqui com você, ver você vencendo as suas batalhas todos os dias. E chegar aqui e ver você passando por tudo que você já passou pela sua história e você realizar o seu sonho, para nós que estamos aqui e podemos fazer com que você realize o seu sonho, para nós é muito especial. É uma coisa que não tem como comparar. Sabe uma coisa diferente que eu vejo, que eu uso até de comparação, e eu comento mesmo com os demais apresentadores, com a galera que vem somar com a gente aqui. Eu uso você de exemplo. Por que eu falo isso? Porque o Xandinho, ele não é jornalista, né? Ele não é radialista. É verdade. Né? Ele não é youtuber, né? Nesse sentido, ele não vive esse mundo que a gente vive já há muito tempo, há muitos anos. E o Xandinho, ele tem uma peculiaridade diferente. Ele se preocupa em pautar o programa dele, né? Então ele quer saber exatamente e conhecer a pessoa que ele vai trazer aqui. Não é escolhido assim quem vai vir aleatoriamente. Não, vou pegar qualquer um e chegar lá e a gente vê o que dá. Pegar o mendigo da rua, por exemplo. Não é nem questão disso. É questão mesmo de você ter a preocupação de conhecer o seu convidado, conhecer a história do seu convidado, né? Chegar aqui e fazer perguntas pertinentes, saber o que está perguntando e o que está falando. Porque tem muitas pessoas, ô Xandinho, e a minha maior cobrança sempre foi essa, sabe? Ter a preocupação de conhecer o convidado, no mínimo, né? Você saber aquela pessoa que está ali, que se propôs em deixar a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, que muitas das vezes aqui mesmo contigo já aconteceu, pessoas de outras regiões, né? Se deslocar até a cidade de Caieiras, vir até aqui, né? E aí chega aqui, você, sabe, simplesmente, né, bate um papo como nada tivesse ali acontecendo. Não, então tem que ter respeito pelo convidado. Então, isto que a gente faz aqui é ser profissional, é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade. Então, quando eu falo que não somos um estúdio de podcast, né, é exatamente por isso, né, porque é aquela mistura que hoje é muito natural. Hoje qualquer pessoa abre, tem lá o seu podcast dentro de casa ou em qualquer outro lugar, basta você ter uma câmera e um microfone, você grava e você fala para quem você quiser, né? Aqui na rádio, me permita só fazer essa observação, é uma empresa de comunicação, né? Então, assim, eu já estou há 23 anos trabalhando nesse meio, né? Então, assim, eu vivo do rádio, eu trabalho com rádio, eu amo trabalhar com rádio. A consequência, quando a gente começou a transmitir, não era nem podcast, que é muito antes da pandemia.
A gente já fazia as entrevistas, as lives, né? Depois que começou a vir, podcast. Porque podcast, na verdade, para você que nos assiste, não é isso aqui. Tá? Isso aqui é um videocast, porque tem vídeo, tem imagem, né? O podcast em si é só o áudio. É o que a gente está fazendo aqui, só que você não vai assistir, você vai ouvir. Então você tem lá plataformas que Spotify que você tem lá, vocês colocam no carro, então você vai ouvindo, você está ouvindo, você não está vendo. Então o audiovisual modificou muito o mercado, né? Então isso surgiu e pegou muito mais força após pandemia. E aí surgiu muitos podcasts por aí. E a nossa estrutura aqui, muitas pessoas às vezes até perguntam e falam, pô, mas não é uma mesa com 4 cadeiras, não sei o que lá, papapá, é igual podcast. Eu falo, não, aqui é uma rádio, é um estúdio de rádio, né? A programação ela é 24 horas, é voltada para o rádio. Hoje, via internet, é claro, tem os nossos streamings, tem lá no site, tem no aplicativo, tem também no YouTube, quando tem o vídeo, quando entra a imagem, né? E ainda assim, mesmo não estando no YouTube com a imagem, hoje o rádio em si, grandes emissoras, ela concentra toda a sua programação também na internet. Então você assiste ali o locutor falando, se comunicando e vendo, porque normalmente você ouvia o locutor, você não fazia menção e nem ideia de quem era aquela pessoa, como que era a fisionomia daquela pessoa, porque não tinha essa coisa da internet. Então você ficava com aquela curiosidade. Aí você vê o cara com uma voz bonita, uma mulher com uma voz bonita, aí você vai ver, né, a pessoa pessoalmente e você até às vezes, entre aspas, se decepciona, porque você imagina a pessoa de uma forma e a pessoa é totalmente diferente. Então é só para dar esse pitaco aqui. Mas voltando, eu vejo, Xandinho, essa questão, e é muito importante frisar isso, do podcast, principalmente esses que a gente produz aqui na local web, na rádio, que inclusive mudamos, né? Deixamos até de trabalhar muito essa questão do nome rádio, rádio, local web, porque hoje com a imagem que a gente trabalha muito, né, nas redes sociais inclusive também, é local web, né? Então a gente usa o slogan, rádio, TV, é tudo, porque hoje tá bem misturado, entendeu? Entendo. E assim, David? Oi. Você, cara, foi o cara que me salvou várias vezes. Que isso. O Thiago, o David, minha mãe e meu pai estão de prova. Eu tenho ansiedade. Eu sou diabético e tenho ansiedade. Teve dias que eu cheguei aqui com uma, desculpa a palavra, mas uma puta crise de ansiedade e mesmo assim fiz o programa. O David socorria, o David me puxava. Eu me lembro até que no podcast do Toninho eu tava passando por um momento complicado, mas mesmo assim eu fui lá e fiz o programa, e às vezes eu me perco, aí o David vem e me puxa. Então tudo isso aqui pra mim foi muito importante. Uma parceria, né, Xandinho? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente é parceiro, desde o primeiro programa, sabe? Eu não ia conseguir te ver aí. Eu lembro até hoje do seu nervosismo do primeiro programa. Nossa, você lembra? De como você estava. E eu só falar pra você que eu tinha experiência é mentira. Eu entrava esporadicamente em alguns programas. Eu entrava esporadicamente. Hoje ele entra em todos. E todos. Todos. Você tá falando aqui, daqui a pouco só surge uma voz. Quem é? Do Sombra. nada, né? Ninguém sabe quem que é. É o mago. E fui eu que dei esse apelido pra ele. Foi, exatamente. Então, assim, o primeiro que realmente eu fazia parte inteiramente, que a gente brincava, conversava, foi o seu. O do Sports Fan eu fazia entradas também, não era o tempo todo. E aí depois que eu comecei a fazer o do Xandinho, que daí o Vanderlei e o Toninho na época falaram, não, vamos fazer mais com a gente, não sei o que, a gente foi fazendo. Então é uma parceria, que pra mim vai durar ad eterno, pra todo sempre. E pra mim é muito gostoso vir aqui. Eu falo que eu sou o alívio cômico. Quando eu vejo que as coisas estão muito pesadas, eu falo, eu tenho que tirar uma piada da cartola aqui pra eu poder deixar o clima mais tranquilo. E com você é muito fácil, Xandinho. Da gente trabalhar, da gente conversar, da gente se falar, a gente se entende muito bem. Então, pra mim sempre foi um prazer estar aqui. E sabe, Thiago, eu acho que... Sabe uma coisa que no meu primeiro programa, qualquer um falaria assim, eu tô nervoso, não vou fazer. Não, peraí, gente, vou começar de novo. Recomecei o programa e fui. E eu fui. Ao vivo, pode tudo. E assim, Thiago, qual foi sua opinião nisso tudo? Ali você viu que eu tinha compromisso
Ou ali você viu que ele vai ficar meio nervoso, não sei como é que vai ser o programa. E só lembrando, Xandinho, o primeiro foi com a pastora Emília e o Paulo, né? Foi o primeiro podcast Meus que primos. você fez. Exatamente, mas pode continuar. E aí, Xandinho, eu vejo assim, nervosismo existe até eu acabei de falar, 23 anos, né? Todo programa que a gente vai fazer, a gente fica ansioso, fica nervoso, dependendo do convidado que a gente vai receber aqui, a gente recebe personalidades, né? Pessoas mais conhecidas e etc. Então a gente fica com um friozinho na barriga, é normal. Quando você não tiver mais isso, acabou, não tem mais graça. Foi você que entende? me disse isso. Então assim, é normal. E quando eu vi a forma com que você saiu da situação e você está ao vivo e você saber lidar com essa situação sem falar, pô, agora travei, eu vou sair correndo, não dá. Né? Eu vou ter que enfrentar, eu tô ao vivo, a câmera tá ligada, o microfone tá ligado e vamos lá, recomeçou e foi embora. Então é natural. E tem pessoas que têm muita dificuldade mesmo. Você tirou de letra, né? Você, com 1 programa, 2 programas, você já estava ali, parecia que você já dominava aquilo há muito tempo, há muitos anos. Então eu achei aquilo, a forma com que você fez, fantástica. E o tempo, ele foi o melhor remédio, na verdade, né? Porque o tempo foi te amadurecendo, aquilo que eu falei. Hoje, quem vê o Xandinho, acha que o Xandinho já vive isso há muitos anos. Já faz isso há muitos anos. E não é, ele começou de um programa que ele veio para participar como convidado, né? E daquilo se transformou. Ele viu que aquilo, né, que ele vivenciou naquele momento, né, seria para ele uma virada de chave. Aquilo ali poderia ir, não poderia não, aquilo ali com certeza impulsionou, né, e deu uma direção para ele daquilo que ele precisava naquele momento, né, e eu tenho certeza que ajudou muito, não só a nós, que teve a oportunidade, estamos tendo essa oportunidade de ter você aqui com a gente, mas para você também como pessoa, né. Nossa, e a gente falou de tanta coisa aqui, foi literatura, foi podologia, foi... Você lembra qual que foi o seu segundo episódio? Foi de literatura, com a Emily. Com a Emily Santos. Lembra? Exatamente. Foi um espetáculo de podcast. Depois falamos, acho que, sobre a ecoterapia, a importância da ecoterapia. Exatamente, com a Paloma e com a Paloma Cristina e a Larissa Aparecida. Depois, acho que foi... Não foi o caso. Sobre a importância farmacêutica. Foi. Com a minha prima, Caroline. Foi com a minha prima. A família do Xandinho passou em peso aqui. A família Denelli fez frequência aqui. Até o pai e a mãe vieram. Só não trouxe a avó. As vovós, né? E, Thiago, o que você achou nesses anos dos convidados que eu trouxe? É aquilo que eu falei, Xandinho. Eu falei que você tem uma seletividade muito grande, né? Então você escolhe realmente quem você quer trazer, né? Então você tem uma pauta, você tem um tema, não é aleatório. Então você, de um programa para o outro, né? Você vai ter um período para que você elabore e prepare. Como é um programa por semana, né? Então você tem essa flexibilidade. Difícil quando você tem uma pauta diária, que aí você tem que correr atrás. E tem muitas pessoas, aquilo que eu falei, a gente tem vários programas aqui na rádio. Então eu vivencio diariamente a dificuldade que é de você conseguir montar pauta. Que muitas das vezes você tem um problema. Você combina com o convidado, você marca com o convidado e infelizmente imprevistos acontecem. O convidado ele não pode comparecer, ele tem que desmarcar e aí você tem que se virar nos 30, né? Em cima da hora ali, mudar toda a sua pauta, convidar uma outra pessoa e aí você às vezes por convidar muito em cima, quem você está convidando pode interpretar de uma forma, pô, eu sou meio que um step, né? Não deu certo, não era pra ser eu. Aí não deu certo e acabou me chamando. Então fica meio que esquisito, né? Então é difícil às vezes você preparar um programa e você tem essa competência muito grande. E o mais bacana é aquilo que eu falei, você estuda o seu convidado. E a dificuldade muito grande que eu vejo hoje, não só aqui na rádio, mas em outros programas, é as pessoas receber um convidado e não saber o que perguntar pro convidado e ficar, e aí, não sei o que, e se perde na conversa. Era isso que eu ia falar. Você percebe quem tá assistindo. Às vezes a pessoa pode até passar despercebida, mas para quem é do meio, vê isso acontecer. Sim. E você não, você já vem com a pauta preparada, o que vai perguntar, entendeu? Até a mais. Então isso é muito legal. E uma coisa que a gente aprendeu junto, Xandinho, tanto você quanto eu, a gente foi aprendendo isso, é quando os convidados vinham e eles não conseguiam dar continuidade. Era aquela resposta curta, sabe? A resposta curta. Que aí você tem que tirar uma coisa da cartola, puxar uma outra. Rebolar pra poder fazer. E aí que entrava a nossa parceria, porque às vezes você me chamava, a gente trocava uma ideia
o convidado respirava e você vinha com outra pergunta. Por isso que eu falei que foi sempre uma parceria que deu certo. Porque existe isso. Às vezes você vai dar você fala uma pergunta, ou o Thiago pode falar. Essa semana a gente trouxe as criançadas aqui, todas. As crianças elas dão respostas curtas. E se você não tem esse entendimento, você acaba se perdendo. Acabou o assunto ali, né? É verdade. Mandar até um abraço para elas lá, o projeto, mandar para a Érica também, que trouxe essas crianças pela primeira vez. Tinha criança aqui de 4 anos, de 6, de 7. Foi um programa muito gostoso. E isso que o David fala acontece muito, até com pessoas mais velhas, pessoas de 50. E é natural, né? É difícil você sentar aqui, né, e olhar para uma câmera, pegar um microfone. A pessoa ela treme mesmo. Ela sente mesmo a pressão. E ela vai só relaxar na hora que o programa tá acabando. E aí você fala, pô, agora que tô melhorando, tô indo, vai acabar o programa. E assim, aí fica aquele gostinho de quero mais, né? E tal. Então, e vai muito do apresentador deixar o convidado à vontade, relaxado. Então, a forma com que você leva, né, com muita leveza, isso faz com que o convidado ele se sinta mais à vontade também. Então, você ter a expertise de entender, né, que cada convidado tem, né, o seu eu pessoal, né, a sua dificuldade, você entender isso ajuda muito, até mesmo no momento que você vai preparar. Pô, essa pessoa, será que ela vai conseguir, entendeu? Ela pode ser inteligentíssima, ela pode dominar aquele tema, a pauta que você preparou. Só que em frente às câmeras ela não vai conseguir, ela vai travar. Então, se você não preparar essa pessoa antes e durante também, o papo não vai fluir, não vai ser legal. De bastidores, você lembra qual que era a piada que a gente fazia com os convidados quando chegava aqui? Que eles estavam nervosos? A gente falava, era só tomar um vinhozinho. E fica tranquilo que só dura 1 hora. Eu me lembro no da Paloma, cara. Elas estavam ultra nervosíssimas. Elas começaram a gaguejar e a gente... Como é que puxa esses convidados? E a gente... Cara, e a gente já enfiou tanta gente aqui. Já enfiamos gente que não... Por exemplo, era combinado de vinho, aí veio 2, 3, 4, 5. Lembra, Xandinho? Esse das crianças aqui tinha 7. Tinha 7 pessoas. Tivemos que fazer aqui uma mudança então, drástica. O Thiago e o Samuel ficaram de pé pra poder colocar as Nem cadeira pra nós tinha, Xandinho. Você lembra a dificuldade que foi pra colocar o Cadu cadeirante aqui, um paraplégico? Colocamos ele aqui com a cadeira. Nossa, foi complicadíssimo. E o episódio que nós fizemos, que não estávamos aqui, estávamos lá no outro cenário. Sim, o episódio com o Ronaldo foi uma experiência, né? Vamos tentar fazer esse legal, a gente fica. Aí não deu certo. Mas valeu como experiência, mas... Cara, naquele episódio, eu juro pra vocês, eu tava muito nervoso naquele episódio. E acho que dá pra perceber, porque mudou o ambiente, eu não sabia como produzir, o David não tava lá, tudo bem que ele tava no ponto aqui, mas... Ele tem que olhar pro David, tem jeito. O David se troca de olhar ali. E é muito legal essa questão, porque às vezes se eu vejo que o Xandinho tá nervoso, se ele tá acontecendo alguma coisa, eu já consigo identificar na hora. Aí eu falo assim, eu preciso puxar aqui pra ajudar ele ali, né? Então... Mas, Xandinho, eu quero virar um entrevistador agora. Pra você, qual foi além do primeiro, que eu sei que você estava muito nervoso, qual foi o outro episódio assim que você ficou muito nervoso? E eu acho que eu lembro, talvez, mas qual foi o episódio que você mais ficou nervoso, assim, nessa segunda temporada? Primeira e segunda temporada, vai. Na primeira temporada acho que foi esse, e na segunda temporada não sei o que me deu, foi o da Guni. Da Guni? Da Guni, da associação lá perto da sua casa lá. Ah, é verdade. O da segunda temporada eu fiquei muito nervoso. Não vou me lembrar. Ela é... Qual que é? Ela é... Ela é... Não é ganesa, ela... Não é ganesa, da África, africana? Ela é da África, verdade. Mas eu não lembro o nome da associação. Eu também não vou lembrar. Mas ela fica ali no Marcelino, na entrada do rancho. Né, que ela veio aqui, ela veio até com a filha dela também. O Xandinho tava muito tenso naquele episódio. Você tava tenso, Xandinho? E eu não sei o porquê, cara. Diz que do nada. Me bateu uma tensão. E o David aqui sempre me apoiando. O Thiago também sempre me apoiando, tirando aqui as fotos e... Sabe o que foi bacana desses episódios que você trouxe, que você apresentou? Teve um episódio que veio a Larissa, lembra da Larissa? Lembro. E as duas profissionais da Insere, né? Das duas psicólogas. Isso. Ah, sim, me lembro. Depois que eu estava aqui participando, né? Hoje a Larissa, ela cuida do meu filho. Olha!
Ela acompanha, ela vai em bacana. casa, ela faz um acompanhamento e é muito bacana. Que E bacana. foi pela rádio. Como que é? E reinsere. Reinsere. Isso mesmo. Reinsere. E foi pelo programa que ela veio e tal, entendeu? Achei muito bacana e hoje ela faz esse acompanhamento. Muito legal. Olha, pra você ter uma ideia também, sabe, Thiago? O Fernando também já esteve aqui. Hoje ele é meu psicólogo. Fernando, grande Fernando. É, grande Fernando. E ele hoje é meu psicólogo. Eu me lembro também de Preservados que a gente já teve aqui, por exemplo. Você lembra do episódio do Christian, David? Lembro. Você lembra, Thiago? Lembro. Que esse caixote aqui que eu fico em cima, ele caiu Nossa. no meu joelho. A gente chegou a falar. Mês doendo, né, Xandinho? A gente chegou a falar no ao vivo? Eu não lembro. Não, se a gente falou. não falamos. Falou. Acho que falamos, Falamos. sim, falamos. Só que o que eu não falei, cara, é que naquela hora eu vi estrela, naquela hora eu comecei a suar. Eu falei trocentas palavrões. É verdade. Foi um dia bem tenso pra nós, né? Pré ali, o convidado próximo de chegar e acabou caindo ali. A gente ficou todo mundo assim em alerta. Mas deu tudo mesmo certo. assim eu sacudia pro ele e dei a volta por cima. Agora, de todos esses episódios, Xandinho, teve algum que realmente marcou assim, que você falou, poxa vida, esse convidado mexeu comigo, gostei de fazer o programa e você saiu daqui realmente com a alma lavada, assim? De o quê? De aprendizado Isso, ou de diversão? da história, de tudo, em geral. Eu vou pegar o Dr. Gilberto, porque ele, pelo amor de Deus, é um crânio. Toda vez que eu saio da Madu, pra você ter uma ideia, Thiago, toda vez que eu saio da Madu, eu saio com a mente assim. Dr. Gilberto tem que ser estudado pela ciência, meu. Ele dá uma aula ali pra gente, né, Xande? Não só com o procedimento que o Xandinho faz as acupunturas, mas ele dá uma aula. Dr. Gilberto já fez 100 anos, mas se você olhar pra ele, parece que tem 60. Nossa senhora. Sensacional, Gilberto. Grande abraço, doutor. Você está na nossa sintonia aí, tem bastante gente comentando aqui. E, Thiago, deixa eu perguntar. Agora na parte... o David tá chamando pro intervalo. Já se ligou. Já esqueceu que tinha intervalo, né? Já. Ô, David, falando em intervalo, pois não. Quando é que a gente criou esse sininho, esse movimento assim? Sigla. Esse sinal, né? Eu acho que a gente sempre usou, né? Aqui. Roda. Vamos rodar, entendeu? Roda o bloco. É que dentro dos estúdios, a forma de você se comunicar é pela mímica, não tem jeito, né? Nos nossos aqui que a gente faz também, eu fico aqui, só assim com o David, ó, é gesto, não tem outra. Você faz aquilo, é aquilo. Tem como fazer barulho, então você tem que chamar atenção de alguma forma. Geralmente, quando você tem ponto eletrônico, você consegue falar, é mais fácil, mas nós não temos. E a gente tá próximo, então é um método que a gente... Tem, só que a gente não tem costume de usar porque o espaço, né, não demanda tanto, mas quando a gente fazia o jornal do outro lado, a gente fazia pelo ponto, usava pelo ponto. Quando você fez o programa, a gente também usava. E a gente consegue falar sem sair no ar também, né? Então. Sim. Mas você meio que não se adaptou muito bem. Eu não me adaptei muito bem. Gente, a gente vai voltar rapidinho, só tomar uma água aqui, VaptVupt, tá bom?
E voltamos, pessoal. E agora chegou o momento favorito do David. Ah, é o único, né? Mentira. Não, pô, ele participa aqui com a gente sempre. Mas agora chegou o momento dele brilhar aqui, ó. Ler os comentários. Vamos lá, David. Tchau. Vamos lá, então, ó. Vamos ver se vai aparecer na tela, porque geralmente eu erro, né? Mas eu não apareço. Aê! O Denelli já mandando boa noite. O Bruno Carvalho. Boa noite. Ô, Bruninho. Mandando boa noite aqui boa também. Boa noite. Roberto Careta mandando boa noite, família Denelli. Esqueceu de mim. Boa noite, Roberto. Fiquei triste. Chateado. Hoje, dia do melhor podcast com o grande Xandinho e o mestre do atraso, David. Lembrou de você. Lembrou de mim. Mas eu fiquei triste que eu queria no primeiro. Brincadeira, Nércia Brito tá aqui. Oi, vó. Boa noite, Xandinho e seus convidados. Que Deus o abençoe a todos. Amém. É isso, Bruno Carvalho mandando com certeza, mestre do atraso. É mentira, eu tô entrando tudo no horário certinho. E aí o Denelli vem aqui, atrasado como sempre. Mentiras. Eu nem me atrasei dessa vez. O Cadu tá aqui, ó, mandando boa noite. O Cadu, o grande Cadu. A gente noite, tá Cadu. falando de você agora há pouco, Cadu. A Bruna Cacose, do Lado Pets, mandando boa noite a todos. Boa noite. A minha mamãe mandando boa noite aqui também. Oi, Lu. A Érica Berti mandando boa noite a todos. Conhece, Thiago, a Érica Berti? Nossa, até que enfim, boa uma noite. vez na vida, né? Meu Deus do céu. Conhece a Érica Berti? Eu não sei quem é. Não? É a esposa? A esposa Conheço. A Caroline mandando aqui, boa noite, turma. Lançando receitas mais ligadinhas no melhor pod. Olha só. É isso aí. É, vida de chefe de empresária, né? Vídeo de empresária, tem que fazer lançamento das coisas, é isso aí. O José Alves mandando boa noite. Ô, Xandinho. seu Zé. A Eliana Santos também mandando seu boa noite por aqui. Oi, Eli, tudo bem? O Toninho Souza mandando parabéns, Xandinho, meu pai. Parabéns Obrigado. Não. O Toninho tem que tirar o chapéu pro Toninho também, viu? Porque o Toninho ele participa de todos os programas. É verdade, ele sempre tá mandando mensagem. O Samuel ele não assiste nem o dele. O Toninho, ele tá em todos os programas. Parabéns, viu, Toninho? Obrigado pela grande audiência, sempre com a gente. Obrigado, aqui. Toninho. Todo podcast, seja ele qual for. A Eliane Santos mandando, oi, Xandinho, estamos aqui em Guaratinguetá te assistindo, olha só. É isso aí, um beijão aí pra todos. Qual que é o nome dele? É Guaratinguetá. Acertei. Depois de Aparecida. É. Eu tô falando besteira, pai? Não, certinho. O Toninho Souza mandou um show de convidados do Xandinho. Xandinho é um exemplo de vida, de força, de vontade e resiliência. O Obrigado. Mário Antônio mandando boa noite, Xandinho. Boa noite, Mal. E o Toninho mandou aqui, ó. Eu faço questão de assistir todos os podcasts da semana e interagir e aprender com os meus amigos de podcast da semana. E aprendendo a cada dia. Boa. A Caroline mandando aqui, Xande. O Xande sempre foi um grande comunicador, desde pequeno. Tiago, muita gente boa. E o Mago também faz a diferença ao lado do Xandinho. Obrigado. Que isso? E aí o Gilberto chegou. Chegou, doutor Gilberto. Olha o que ele falou. Boa noite a todos. O David, quando é que o Xandinho não está nervoso? E o David ansioso? Vocês fazem uma dupla perfeita. Eu vou falar pra você, viu? Olha só, esse doutor Gilberto, ele fica explanando a gente, Esse mandando... Nervoso, ansioso. KKK, estou ouvindo, viu, Thiago? Eu sou grato a vocês, ele mandou aí essa mensagem. Coraçãozinho, doutor. É isso, Xandinho, vamos continuar? Vamos. Sabe qual foi o episódio que eu mais, na questão de diversão, que eu mais me diverti? Qual? O do Chicão. Ali foi um marco pra você, né, Xandinho? Não, porque eu vou contar a história pra vocês, gente. O Chicão da... Games, né? Da Nova Era Games. Nova Era Games. Eu acompanhava ele. Eles têm um canal no YouTube. Eu acompanhava eles sempre. Eles lançam vídeos. Sempre tô lá acompanhando. Falei, um dia eu vou ter um podcast e vou trazer esse cara. Você já tava com o podcast? Eu já tava. Você falou, mãe, eu vou trazer esse cara. Trazê-lo, Aí meu pai fez uma gambiarra. O pai fez um malabares. Não, eu tava querendo. Posso contar a história, pai? Pode contar. Já começou agora? Agora vai. A história é o seguinte. Eu tava muito querendo um Xbox Series X, o novo. Xbox Series X. Meu pai foi lá. O pai, na verdade. Foi lá na loja dele. Inclusive, ele agora já tá querendo um Xbox 6.
O novo GTA 6 também. Foi lá na Nova Era, foi ele e o Paulo, eles compraram junto. Aí ele falou, meu filho é seu fã, não sei o quê, passa o telefone. Ele, não, ele ficou meio assim, mas passou e a gente marcou. Foi o podcast mais doido que a gente... E vamos lá, vamos colocar um porém. O seu pai foi lá na onde ele mora buscar ele, trouxe e foi levar embora depois. Na verdade, ele veio de trem, meu pai É verdade, ele veio de trem. Pegou ele aqui na estação. Levar. É isso. E foi levar lá na casa dele. Exatamente. Lá depois. E ele gostou de duas coisas, do podcast e do... Nossa, do lanchão de metro, é verdade! Nunca mais teve esse lanche aqui, hein? É. Rapaz, foi a última vez. Foi a primeira e última. Nossa, é verdade. Foi mesmo. E ele fala até hoje esse lanche. Foi o melhor lanche que eu comi na minha vida. Não, mas foi o pior seu pai sair daqui às 10 da noite e chegar às 3 da manhã em casa, né? Estranho isso aí, né? Não foi isso. O que aconteceu, Xande? Se perdeu no meio do caminho? Não, que chegou lá, ele foi conhecer um pouco a Moca. Meu Deus, a Moca é perigoso. Mentira. Cara, eu me lembro aqui do comentário do meu tio Ney que ele queria comentar Cadillac e dinossauro, mas comentou Camila. Foi engraçado. Comentou Camila Dinossauro. Pois é, Thiago. Deu 71 programas, você acredita? Isso é um recorde, viu, Xandinho? Olha, eu acho que hoje aqui na Local Web, eu acho que o Dr. Gilberto é o que mais está há tempos com a gente aqui, né? Exato. Já acho que tá para mais de 4 anos já. Desde o seu início, né? Ele conta. Desde quando... o estúdio era na Praça Propolo lá ainda, né? E quando a gente iniciou o projeto, logo na sequência a gente já teve a oportunidade de receber o doutor, né? A gente fez o convite, aceitou e não parou mais. Então, já fiz programa de manhã comigo, a gente fazia de manhã, depois trocamos os dias da semana, né? Então a gente vai sempre ajustando, né? Mas é muito bacana. Dr. Gilberto se não tiver fantástico. errado, ele tem 102 programas aqui na casa. Quem? O Dr. Gilberto. Dr. Gilberto? Só... É isso? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não, mais. Não. Entre a segunda e a terceira temporada. É isso mesmo. A segunda, a terceira e a quarta temporada. É isso. É muito programa. Se você considerar que é um programa por semana, é muito bastante. Então, assim, é muito conteúdo e estão todos. O do Xandinho, principalmente, também tá lá. Tem a playlist, então você entra no canal do YouTube, né? youtube.com/Rádio Local Web. Você vai encontrar por playlist lá, Multiversando. Tem todos os episódios, desde o primeiro, né, até agora a segunda temporada, que você pode rever. E tem agora também, o canal do Xandinho tem a segunda temporada, né? A primeira eu acho que não tá, né? Não, a primeira tá completinha também lá. Tá todos também no canal do Xandinho também, que não vai parar também, tem que estar sempre lá atualizando, viu, Xandinho? Fica a dica aí, tá sempre abastecendo a gente lá com conteúdo, com os vídeos legais lá que você faz. Do Dr. Gilberto são 91 episódios, contando as últimas 3 temporadas, antes de... É bastante, hein? Ô, Thiago, mas eu queria te perguntar, em nível de audiência, você já calculou a audiência que os seus programas dão, incluindo o meu? As métricas de audiência que a gente hoje utiliza, Xandinho, são várias, né? Porque a gente tem aqui como analisar, né? Você tem um site da Local Web, que ali tem um player também, né? Uma forma que você escuta toda a programação da rádio. Então você entra lá no site radiolocalweb.com.br, é uma plataforma. Então ali você tem a forma de você medir a quantidade de acessos que entra dentro do site, que aí é por um IP, né? Cada computador ele tem um IP, um registro, como se fosse um CPF. Sim. Né? E aonde quer que esse computador esteja logado na internet, no Brasil, fora do Brasil, se ele conectar ali, se ele clicar ali, você tem um registro. Então, a gente tem essa forma de analisar da onde que essa pessoa está entrando no nosso site e está também não só vendo as notícias, mas clicando no player para ouvir a programação da rádio. Isso é uma forma. É um método. Aí você tem o aplicativo da rádio, que é uma outra plataforma que vai também gerar ali, né, todos os cliques, todas as aberturas que ali você tem para iPhone, para Android. Então é uma outra plataforma que vai mensurar também
a quantidade de pessoas que baixou, que fez o download do aplicativo da rádio e que está conectada ouvindo a programação da rádio. E por último, você tem ali as métricas do próprio canal do YouTube. Hoje na região, Xandinho, eu me arrisco a dizer que a Local Web é o único canal monetizado que recebe do YouTube. Tem muitos canais que conseguem chegar lá. Como? Hoje no mercado, né? Hoje você sabe que tem pessoas que vendem aí, você abre a internet e tá lá para você atingir lá, porque o YouTube tem 300 cursos. Mas tem formas mais fáceis de chegar lá, né? Como por exemplo, você compra os inscritos, então você atinge um mínimo de inscritos, que é 1.000 inscritos no seu canal. Você tem que ter 4.000 horas transmitidas, você compra horas de transmissão. Aqui a Local Web ela tem esse diferencial porque a gente tem programação todos os dias. Então a gente tem transmissões ao vivo todos os dias. E ao período em que a gente trabalha, que a gente já está no canal do YouTube, né, trabalhando, então a gente atingiu essas horas de forma orgânica. Tá? A gente não precisou fazer nenhuma maracutaia para poder atingir. E hoje a Local Web ela recebe do YouTube. Então a gente tem lá um valor que vem em dólar, que é convertido, que chega para nós, porque você que está assistindo aí, você deve ter percebido que para a programação, mesmo estando ao vivo, entra um comercialzinho, entra uma propaganda. E é através deste comercial, por isso que é legal você não pular. Porque se você pula, a gente não recebe. Então, se você assistir, eles são comerciais curtinhos, né? De 5 segundos, tem comerciais de 10 segundos. Então, se você assiste o comercial, você está ajudando aquele canal, não só o meu, mas todos os outros. Quando você está no YouTube, é a forma que aquele canal ele tem para receber ganhos do próprio YouTube. Então, é interessante, é bacana essas informações. E hoje, na região aqui, eu vou falar pela nossa região, canal monetizado que recebe do YouTube é a Local Web. Não tem outro canal monetizado com ganhos reais do YouTube. Então, todos os nossos programas hoje transmitidos gera receita através do YouTube para a Local Web. Claro que tem muitos... Pera só um minutinho. Tem muitos youtubers hoje, mais famosos, que os caras ganham 5 milhões, 1 milhão. Os caras vivem hoje só do YouTube. Então tem, como é que é o nome daqueles caras que ficam, principalmente faz coisas pra criança, joguinho online, que os caras Roblox, esses negócios. Os youtubers pra criança. Esses youtubers são os que mais ganham dinheiro. Começou muito, o que estourou muito foi aquele o Neto, né? O Felipe Neto. Não, o Lucas Neto. Eles que estouraram com esse negócio, que apresentou isso. Aí hoje tem um monte que vivem o Gato disso. Galáctico, os caras compram casa, carro, mansão com o YouTube, apenas YouTube. E assim, no esporte, por exemplo, o Cazé. O Cazé da Cazé TV, ele estourou no YouTube. Ele hoje é uma televisão. Hoje ele bate com Globo, ele bate com Record, com SBT, com as grandes emissoras. Ele disputa hoje. Hoje ele tem um patrocinador master, né, grandiosos que pagam aí 5 milhões, 10 milhões de cota de patrocínio para ele, que só tá no YouTube. Ele não tá na televisão, ele só tá no YouTube. O YouTube hoje virou uma televisão, né? E para quem sabe trabalhar no YouTube, ganha dinheiro no YouTube. Então vale essa dica aí. E aí quando você junta tudo, Xandinho, aí você falou que você tem informação? Tenho. São 795 transmissões já exibidas dentro da Rádio Local Web, somando mais de 47.700 horas. Porque tem programas que tem mais de 1 hora. Então eu fiz uma base de cálculo por 1 hora. Então são 795 episódios já exibidos dentro da Rádio Local Web, somando mais de 47.700 horas ao vivo. De visualização de todo o período do canal da Local Web aqui, Xaninho, ó, são mais de acho que deve ser 1 milhão. 1.262.364 visualizações. Nossa. Eu espero ter contribuído muito para isso aí. Claro. Não, todos contribuem. Porque com o canal do Multiversando, por exemplo, o programa do Multiversando, quando a gente coloca no ar, a gente tem uma forma de trabalhar isso. Quem começou foi a Local Web também. Muitas das coisas que a gente acompanha hoje nos canais, e que eu falo que tá aí para todo mundo, né? Eu acho que é muito bacana quando você tem essa abertura. Hoje a gente tem muitos colegas hoje que também tem os seus estúdios, que também tem os seus podcasts, e muita coisa a gente faz aqui escola. Eu brinco com o David, porque tem muita coisa que a gente implanta aqui, que a gente coloca, e colegas passam também a utilizar a forma com que a gente faz aqui. E isso para nós, mesmo que não mencione, não cite, mas a gente sabe, tá todo mundo vendo.
É a forma com que... E a gente também se espelha. Não pensa que não. Mas muita coisa que a gente coloca aqui também, às vezes o Deide veio com uma ideia porque ele viu também em outro canal. Então, hoje em dia, isso é normal acontecer. Faz parte. Todo mundo faz isso. E é natural, mas você tem que ter hombridade e responsabilidade de falar, pô, não foi exatamente 100% eu que criei, mas foi uma ideia que eu vi bacana, legal. Normal, natural. Com relação ao que a gente cria, por exemplo, de conteúdo aqui no canal do YouTube da Local Web, e que a gente externa e acaba vendo e percebendo que isso vai sendo migrado, por exemplo, do seu programa, do Multiversando. Tem uma ferramenta do YouTube que fica habilitada na hora que você vai criar, né, a divulgação de um... eu tô falando dessa forma para vocês entenderem como é que funciona, né, por trás disso aqui, né, porque as pessoas entram no YouTube, clica e sai assistindo, mas tem todo um trabalho por trás para a gente poder levar esse programa para o ar. Na hora que a gente está fazendo a configuração lá, o YouTube permite que a gente coloque lá se a pessoa pode comentar à vontade, se a gente bloqueia os comentários, se deixa sem comentário nenhum, ou se a pessoa quiser comentar, ela tem que se inscrever no canal. E você, Xandinho, contribuiu muito com esses números da Local Web, com o Multiversando, porque os seus convidados que vêm para o programa, que muitas das vezes não viria para o canal da Local Web se não fosse por você, para comentar, interagir no seu programa, para conversar com você, deixar o comentário lá, essa pessoa ela precisou se inscrever no nosso canal. E aí entra o parênteses. Todas as vezes que a Local Web inicia uma transmissão ao vivo, quem está inscrito no nosso canal normalmente recebe uma notificação. E muitas das vezes ela acompanhou e passou a acompanhar outros programas da casa, porque ela passou a acompanhar o nosso canal pelo seu programa. Então todos que aqui tem programa e participa, ele tem essa contribuição também para o nosso canal, sabe? Então todo mundo aqui contribuiu para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então você realmente tem sim, tá? Tenha certeza disso. Uma contribuição muito grande com todos os seus programas, mais de 80 episódios que foram aqui transmitidos, de todos eles com uma boa audiência, com uma grande audiência, no ao vivo, que hoje não é fácil, né? O horário do programa é um horário um pouco assim, é um horário nobre? É nobre, mas é um horário em que as pessoas estão chegando em casa, as pessoas estão se arrumando para jantar, né? Trabalho de escola, então é um horário que está todo mundo ali ainda se movimentando. Né, no início da noite, 7 horas. Então, assim, você muitas das vezes concorrer com o jornal e etc, você tem que levar muita coisa em consideração, sabe? Para você chamar a atenção dessa pessoa, saber escolher o convidado, como a gente falava lá atrás, entendeu? Um convidado que desperte o interesse e a vontade de quem tá lá do outro lado de ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Que às vezes é uma coisa muito relevante, uma coisa que vai agregar no conhecimento, vai trazer conteúdo, entendeu? Não só para aquela pessoa, porque a gente fala de pessoas assistindo aí, né? Não sei quantas estamos agora, mas você tem, não é pessoas, você tem aparelhos conectados. 81 aparelhos conectados. 81 aparelhos. Pessoal, 81 pessoas. Não é pessoas, são aparelhos, porque você tem em um aparelho... vamos supor, na televisão da sala da casa, no YouTube conectado, você está ali com 3, 4 pessoas assistindo. Então, de 80 pessoas, 81 aparelhos conectados, você pode estar falando agora, ao vivo, para um público de 400 pessoas. Você entende isso? Então, assim, é para muitas pessoas. E hoje você reter a atenção de 400 pessoas ao vivo, de 50 pessoas, que seja de 10 pessoas, Xandinho. A audiência, as pessoas se atentam muito a isso. E aqui fica aqui até mesmo para você que está nos assistindo, que é também do meio de comunicação. A audiência não é tudo. Você querer fazer um programa e querer estourar e ter lá que tenha 1000 pessoas assistindo você... Sabe? É bacana, é legal, lógico que é um reconhecimento. Você vai chegar lá, eu espero que a gente chegue lá também. Sim. Teve programas que a gente já bateu números expressivos também, mas não é tudo. Você fica muito preso na questão de você querer saber quantas pessoas estão te assistindo, quantas pessoas para quem você está falando, e você acaba deixando de lado o mais importante, que é fazer um bom programa. A audiência é consequência. Muitos dos programas, ele bate o número, inclusive, o pós o programa. Que é as pessoas que estão procurando pelo tema, que tá lá, achou interessante, assistiu, até compartilhou também. Hoje em dia, a gente falava das métricas e de ferramentas, né? Você tem meios de você burlar todo esse sistema. Então, muitas das vezes, você está assistindo um programa, você está assistindo um canal, e você vê lá 1000 pessoas, 2000 pessoas assistindo, e na verdade tem 5 pessoas. Tem 2 pessoas, sabe? Então, é irrisório. Falar de números, você entende? Você tem que se preocupar em levar um bom conteúdo. Você tem que pensar em levar um bom convidado.
sabe? Os números, o que vai determinar vai ser a qualidade daquilo que você está apresentando, tá? Então, assim, sempre eu falo, não é a questão de você ter uma boa estrutura, uma boa câmera, um bom microfone, um bom técnico, uma boa equipe, né? Um bom time, um bom estúdio, se você não tem o conteúdo, se você não tem o que apresentar para as pessoas, se você ficar preocupado em desenvolver um trabalho, né, porque o outro desenvolveu e é bacana, porque o outro faz e é legal, não, porque, eu levei, a pessoa levou um convidado determinado, o David é prova disso. Muitas das pessoas, às vezes, a pessoa fala, viu, eu posso ir no seu programa, tal, tem como eu me... Pô, mas você acabou de ir num programa que, sabe... não é legal. Então, assim, eu posso até trazer, vamos dar um tempinho. Você veio num programa muito recente agora, nem no nosso, eu digo até de um concorrente, entre aspas, né? Do concorrente no bom sentido da palavra, sabe? Mas é o mesmo do mesmo, porque aquilo que ele acabou de falar no programa de um colega nosso de estúdio, ele vai vir e vai falar a mesma coisa, sabe? Então você tá falando para uma bolha. Então, assim, até isso a gente tem essa preocupação de pesquisar, de ver o que tá acontecendo em nosso redor, para não cometer um erro assim, de pauta, de você, sabe, desperdiçar um horário, um programa que você poderia estar trabalhando de outra forma. Então, a gente tem essa preocupação também. Então, longe das câmeras, Xandinho, é muita coisa que se movimenta, sabe? Você preparar, você elaborar, principalmente a gente que direciona aqui mais de um programa. Então a gente tem programas aqui diversos e que a gente tem que estar correndo atrás, com convidado, pauta, o que vai falar, o que não vai falar, de onde que vem, aquela questão de relevância, um convidado que realmente vai fazer a diferença, que vai atrair, porque a audiência da rádio em si só, quem traz a audiência é o convidado. Não é o apresentador, não é o Thiago aqui, sabe? Não é o Samuel, não é o David, não é o Xandinho. O que traz a audiência do programa é o convidado. Que o apresentador traz. Sim, você tem que... Por isso que eu falo, você tem que saber escolher o convidado. Às vezes a pessoa é muito legal, é muito gente boa, é legal, você quer ajudar a pessoa, mas você acha que aquela pessoa ela vai agregar alguma coisa no programa? Sabe, ela vai contribuir. Aquilo que eu falei, né? A gente vocês trouxeram aqui a Larissa, trouxeram outros convidados que, né, instruiu muito bem, passou muita informação bacana, fez com que quem está nos assistindo pudesse assimilar, pudesse mudar talvez o estilo de vida, pudesse repensar nas formas com que aborda determinado assunto. Isso é muito importante. Você tem essa potência de, pelo seu programa, mudar a vida das pessoas, cara. Ajudar as pessoas. Então é um peso muito grande de você trazer qualquer pessoa. Não desmerecendo ninguém. Mas você tem que saber que é um horário muito precioso para você desperdiçar. Então, se você pode modificar, se você pode mexer com o sentimento, com o emocional, contribuir para aquela pessoa que está lá do outro lado, pessoa que está aqui em Caieiras, pessoa que está lá no Japão, que está lá na Austrália, não importa onde ela esteja. Entendeu? Você está mexendo com ela. A gente já pegou gente aqui até dos Estados Unidos. Nossa, teve vários. Portugal. Portugal. E, Thiago, teve um episódio que eu me lembro muito bem que eu acabei, acho que, te ferrando, né? De que sentido, Xandinho? Pelo amor de Deus. Não, seja específico. Acho que... Lá ele, irmão! Teve um episódio em que a live caiu. Quem me ferra aqui é o David. Vou deixar claro. O episódio dos filmes que iam estrear ainda em 2024. É verdade. A gente passou o trailer do Venom. A Sony... Bem lembrado, Xandinho. É uma coisa que eu gostaria até de explicar, se você me permitir. Essa questão, a gente tem que levar muito a sério. Aquela questão que eu falei pra você, é muita responsabilidade. Então, a Local Web hoje, ela é uma empresa, tá? Ela não é... A gente não vem aqui brincar, sabe? Aqui, a gente chega aqui muito cedo, a gente sai muito tarde. Aqui a gente trabalha com pessoas, com seres humanos, sabe? A gente trabalha com sonhos também, sabe? Com sobrevivência, porque a gente sobrevive disso, sabe? E a empresa, ela para gerir, como qualquer outra empresa, ela tem suas obrigações. Então aqui você tem alvará de licença de funcionamento, você tem impostos para serem pagos e recolhidos. E aí do nada surge blogueiros, surge pessoas que pegam um celular, uma câmera e se julgam jornalistas, se julgam blogueiros, né? Eu vou chegar lá na resposta, mas só para contextualizar aqui. E acha que tá abalando, que tá arrebentando. Tá abalando Bangu. Sabe? Abre ali no fundo do quintal um estúdio, prepara tudo, não paga um centavo de imposto, não contribui com nada, sabe? E ainda acaba prejudicando o trabalho daquelas pessoas que fazem a coisa realmente séria, que faz com profissionalismo. Então, assim, essa questão que você fala envolve, inclusive, já processos, tá?
porque você está mexendo com o trabalho de outras pessoas. Então, quando você insere, por exemplo, mesmo não sabendo, por isso que é importante você ter realmente uma estrutura, você realmente está bem amparado, você está resguardado. Quando a gente leva alguma coisa para o ar aqui, isso está indo para o mundo inteiro. Tá? Então, quando a gente reproduz algo que é patenteado, que tem direito autoral, seja na imagem, seja no áudio, seja numa simples vinheta, numa trilha musical. Sabe essa trilha que quando entra a sua propaganda, a gente chama de trilha, né? Esse acompanhamento que vai no vídeo e tal. Até isso é autoral. Alguém fez isso. E essa pessoa ela recebe por isso. Então, quando você reproduz algo que você não tem autorização, isso te gera até processos. Você pode, inclusive, acontecer como já aconteceu quando a gente estava iniciando, a gente não era expert, não sabia, bloqueia o canal. O canal ele recebe uma advertência e você fica um período sem poder publicar nada, sem transmitir, sem subir vídeo, sem fazer nada. Então é muito sério, é de muita responsabilidade. Então a gente fica muito preocupado quando a gente vai inserir qualquer coisa, música, vídeos, fotos, qualquer coisa que a gente coloca aqui, a gente tem essa preocupação, tem que ter essa preocupação. Não é que você... Já aconteceu, lembra quando a gente tava passando fazendo um podcast do Sports Fan, e sem querer a gente colocou atrás, na TV que tá aí ao fundo passando seus patrocinadores, Xandinho, a gente tava passando um jogo, lembra? Nossa. E derrubou a live por conta do jogo. O jogo não era nem aqui, era da Champions League, eu acho, sei lá, era um outro jogo. Tava passando sem querer. Derrubou ao vivo, e o vídeo ficou bloqueado. Então é muito sério, é muita responsabilidade. Então, quando. Você não teve culpa nenhuma, tá? Mas é que a gente precisa. Culpa foi minha. Sempre é do David, tem que ser sempre dele, tá? A gente também ficou meio Não. Aquele dia eu fiquei, caramba, será que eu ferrei o Thiago? Será que o advogado da Sony vai bater na porta dele e vai falar, escuta, você usou um trecho do trailer sem pedir autorização? O time aqui é muito forte, Xandinho. Quanto a isso, você ficar tranquilo. E a gente tem, pelo canal, a diferença de você ter um canal monetizado, um canal que tem ali todo o resguardo, né, do próprio YouTube, é que você tem a forma de você debater com eles, argumentar com eles. Então errou? Pá, então dá pra corrigir. Então vamos corrigir, vamos falar que foi um erro, foi um problema, a gente vai apagar, a gente vai excluir esse trecho que está sendo reivindicado. O mais hoje, o que pode acontecer para nós é a gente não receber nada, tá? Assim, daquele trecho, daquele programa que foi pro ar, que ele deixa de ser monetizado, né? Então a gente não recebe mais a visualização, ele vai para a pessoa que é detentora dos direitos autorais. O vídeo continua disponível, só que os direitos autorais daquele produto, ele vai para quem o produziu de fato. Tá? Então, para nós, assim, não dá uma penalidade. Mas para quem não é monetizado, não tem esse acompanhamento, ele perde o canal. Então tem que, para você que está começando, para você que, né, quer fazer programas no YouTube, tem que se atentar a essas questões, porque o YouTube explica. Só que ninguém tem paciência de acompanhar, de ver, sabe, as regras, as normas, nada. A pessoa vai lá, cria e começa já a transmitir achando que tá tudo certo. E não tá. Hoje, as redes sociais, elas estão sendo muito bem acompanhadas e fiscalizadas. Então tem que tomar muito cuidado. Me permita aqui, só para dar um atento aqui rapidinho, no período eleitoral, para você ter uma ideia, a Local Web, ela produziu várias matérias, né? De Caieiras, de Franco da Rocha, acompanhamos o pleito eleitoral. E algumas matérias, infelizmente, incomodou muitas pessoas. Então a gente tem também essa preocupação na questão do jornalismo da Local Web, né? E a gente, por produzir essas matérias, todo mundo hoje tem o direito de contestar, de não gostar, sabe? É direito de todo mundo, vivemos uma democracia. Essas pessoas entraram com ações e processos contra a Local Web. O CNPJ da rádio recebeu processos. Não o Thiago em si, mas eu respondo porque eu também sou o proprietário. Mas sim a rádio em questão. E essas pessoas que provocaram o judiciário, questionando a rádio por ter feito uma matéria dizendo isso, dizendo aquilo, tivemos a oportunidade de nos defender também, né? Então os advogados da Local Web fizeram a defesa e ganhamos todos os processos. Porque aquilo que nós publicamos aqui, a gente sempre deixa isso bem enfatizado, que é resguardado com a lei. Então a gente não publica nada, você não vai ver nada lá no site da rádio, no Instagram da rádio, nas redes sociais da Local Web ou aqui no YouTube, né, que não seja realmente checado, verificado e que não seja verdadeiro, que a gente não tenha nenhum embasamento, né, jurídico da coisa.
E por essa razão, isso nos deu a tranquilidade de fazer a coisa correta, nos defendemos e ganhamos todos os processos. Então, quem nos provocou judicialmente, né, perderam os processos, porque a gente tem, graças a Deus, os juízes, as juízas que analisaram todo o processo, entendeu e viu isso. E nos pareceres davam que nós temos essa liberdade até então de expressão jornalística falando, né? A gente tem o dever, inclusive, de publicar. Então é só para acrementar um pouquinho mais a resposta com relação ao que você falou dos direitos autorais aí, mas é tranquilo. É só tomar cuidado. É isso aí. E David... Mas já acabou? É que eu tô acostumado a fazer programa de 2h30. Dá pra dar mais um tempinho? Eu gostaria de relembrar mais alguns programas aqui rapidinho. Aí, é com o chefe. A Gabi já tá aqui nos estúdios, já o dela é 8h30 da noite. Porque, ó, acaba um programa, já começa outro, né? Então, assim, você quer fazer programa aqui, tem uns horários de madrugada aí que o David tá disponível pra ficar aqui também. 24 horas. Inclusive seu horário, né, Xande? Fala. Só chama a atenção do pessoal porque que a gente tá nesse podcast especial hoje. Bom, gente, eu vou explicar calmamente e praticamente didático por que estamos fazendo esse programa aqui hoje. Porque o Xandinho vai pra Disney e não quer levar eu, é isso. E é isso aí, gente. Não. Ele vai morar em Orlando. Ele vai morar em Orlando lá. Na rua Orlando. Eu vou passar por alguns processos cirúrgicos, certo? Que ainda não estão marcados, mas estamos em exames pré-operatórios. Ele vai fazer implante capilar, gente. Tá nascendo ali umas entradas ali no cabelo. Não, David, não vou fazer implante capilar, infelizmente. Aí por conta desses exames pré-operatórios, que eu preciso me concentrar neste momento, estamos aqui dando uma pausa no programa. Isso aqui não é um tchau, não é um adeus, não vou fazer nunca mais tchau, beijo. Não. Isso aqui é um... Até logo. Sabe quando as séries entram em hiato? Isso aqui é um hiato, basicamente. A gente vai entrar em hiato e quando eu voltar, vou voltar mais reto, mais zero bala. Mais ereto? Que isso? Isso é um programa pra família, cara. Mais reto assim, de quadril eu tô falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que eu volte maior também. Ó, passar as últimas mensagens aqui rapidinho. Ó, a Gleiciano mandando boa noite. A Nércia mandando um beijo pra todos. O Rodrigo Daré mandando Xandinho. Mandou o Xandinho. Rodrigo? O tio Luiz tá aqui mandando um abraço pra todos vocês. Hoje sem palavras, muita saudade e dor, meu querido pai. Mandar um beijo pra Fernanda, mandou no WhatsApp aqui. Ela falou assim, ó, mandou até a foto aqui do programa que eu perguntei quantos aparelhos assistindo. Ela colocou 81 aqui. Obrigado, Fernandinha. Um beijo pra você. O Dr. Gilberto falando aqui que é a mais pura verdade as palavras do Thiago. O Levilson mandando, cheguei atrasado, mas cheguei. Chegou. O importante é que chegou. Tá aí. O Mário mandando, Xandinho, volta logo, vão sentir saudades. Mário, eu caso ano que vem, preciso falar com você. O tio Luiz mandando aqui, saudades do meu tempo na roça. Era 1000 maravilhas. O Altamiro Santana mandando boa noite, Xandinho. Pinhal Grande, Minas Gerais. Boa noite, Altamiro. E a Elaine mandando, vai dar tudo. Eliane, desculpa. A Eliana. A Elaine mandando, vai dar tudo certo, Xandinho. E o Paulo Santos mandando, Deus no controle, Xandinho. Você é filho querido de Deus. Amém. E é isso aí, gente. Olha, mas vocês não precisam me dizer. Vocês não precisam me dizer tchau. Eu não vou desaparecer. Tem vários outros programas aqui pra vocês assistirem. É só entrar na minha playlist lá que vocês vão ver 71 programas. Vocês podem enjoar de ver a minha cara. Tem muito programa lá. E eu fazendo palhaçada como sempre. E assim, gente, teve muitos programas aqui interessantes. Assim, infelizmente não deu pra falar de todos em basicamente 1 hora, mas eu agradeço aqui, deixo meu agradecimento imensamente a todos os convidados que estiveram aqui, a todos, sem exceção, todos. Agradeço também ao David, ao Thiago por toda essa paciência. Foi um ano e basicamente... Haja paciência, né? 1 ano e 4 meses que a gente se divertiu muito, a gente passou por muita palhaçada. Agradecer pelos bolos, tortas, comprados. Comprados. Meus
Nossa senhora! Já serão vendidos agora. Já serão. Se quiserem, eu trago. Inclusive estão vendo, abrindo a lojinha, né? Abrindo uma lojinha. E novamente agradeço a todos os meus patrocinadores por esse período excelente que passamos. E eu tenho que agradecer especialmente a minha mãe e meu pai, porque... Pronto, aí eles vão chorar. Sem eles... Começou. Meu pai teve dias aqui que... Ele tava morrendo de dor na coluna e mesmo assim ele me trouxe. Eles já estiveram aqui com a gente e sem eles... Eles foram as pessoas que falaram, não, Xande, se você quer fazer isso mesmo, vai, vamos lá. Tudo apoio, né, Xandinho? É, tudo apoio. Família é isso, cara. Família é isso, cara. E eu vou parar, porque senão daqui a pouco eu vou começar a chorar. É, não começa não, gente. Ele só vai sair de férias, ele vai pra Disney e ele meteu esse louco. Ah, daqui a pouco ele volta. É isso aí, gente. E como sempre, Thiago, você tem alguma mensagem final? Até logo, Xandinho. E volta logo. Até logo, Thiago. E você, eu? Você que não volte logo não pra você ver, viu? Tá me ameaçando aqui. Porque a gente vai abrir umas lives de vez em quando lá da casa dele, né? De um lá tal, do sítio. De um tal de um sítio que aí que ninguém, não conhecia ainda. É só promessa dessa tal picanha. Vou te falar, viu? Então, gente, eu agradeço a todos que passaram pelo programa, a todas as pessoas que assistiram o programa. Eu espero ter dado um ótimo entretenimento a todos. Eu espero ter levado conhecimento, aprendizado e muita risada a todos aí. Amém. E, gente, beijão. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até a próxima semana. Nos vemos por aí. É. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.